Muito bem, já estamos de volta. Você está acompanhando pela TV Unifev o programa Empreender Tecnologias. Vai ao ar todas as semanas, nesse mesmo horário, e você pode acompanhar temas de interesse, temas da atualidade aqui na nossa programação. Hoje nós estamos falando sobre internet, esse é o tema que a gente traz, e o professor Rainer Antônio Tosh da Silva, ele que é graduado em Administração e Ciências da Computação, fez pós-graduação em Sistemas de Informação e é mestre em Engenharia Elétrica pela Unesp de Ilha Solteira. É coordenador dos cursos de Engenharia de Computação e Sistema de Informação da Unifev. É professor no curso de Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Produção e Sistemas de Informação. Proprietário da empresa RA Tecnologia, empresa que atua na área de estruturas de redes e servidores. Rainer, esse nosso tema de hoje, sem dúvida, de grande importância, o telespectador em casa prestando bastante atenção em tudo que a gente está conversando aqui. Agora, quais os principais cuidados que nós devemos tomar ao utilizar a internet? Nós tínhamos parado aí falando sobre a segurança. Sim. Quais são os cuidados que você recomenda? Bom, basicamente, é nós lembrarmos de 4 questões muito importantes. Primeiro, lembrar sempre que o que nós colocarmos na internet, ela vai ficar para sempre lá. Muitas vezes a gente não vai conseguir rastrear e apagar. Tá. Segundo, sempre duvide daquelas coisas assim que são fora do padrão. Como nós falamos para nossas crianças, nunca acredite em milagres. Então, espere, verifique antes de clicar em alguma coisa de e-mail. Uma outra recomendação muito importante, principalmente para comércio eletrônico. Muitas vezes nós estamos em algumas páginas e essas páginas têm um link lá. Clique aqui para entrar na página, por exemplo, da Submarino. Clique aqui para entrar no Banco do Brasil. Ou clique aqui para entrar em qualquer uma dos fomentos bancários. Então, evite esses cliques. Por quê? Muitas vezes, um hacker, ele pode ir lá construir essa página e apontar esse link para um outro lugar. Lá dentro desse outro lugar, desse outro meio eletrônico, ele vai construir uma página idêntica àquela empresa que você está tentando acessar. E muitas vezes, a hora que você registra a tua senha, teu código, ele vai falar assim, olha, não funcionou, digite novamente. E a hora que a gente vai dar um clique em OK, ele vai remeter a gente para a página certa. Só que ele já pegou a nossa senha, já pegou o nosso usuário e tem isso no domínio dele. Aí ele vai fazer o que ele bem entender com aquelas informações. Sem dúvida. Então, isso é muito importante. Quando vocês forem entrar, quando qualquer um for entrar em qualquer página, ou bancária, ou de comércio eletrônico, entrem sempre lá, www.nome da empresa, do jeito que for o website dela, mas digite, não clique em algo que vai te remeter para essa página. Legal. Tá? Isso é bastante importante para a gente evitar que a gente caia em alguns lugares que muitas vezes é uma fraude. E a quarta recomendação? A quarta recomendação é sempre quando vocês tiverem condições de entrar no comércio eletrônico, observem se aquela página é uma página confiável. Como é que nós fazemos isso? Essas lojas têm várias informações, então procure no Google lá, olha, essa empresa tem alguma reclamação, tem alguma coisa tem até um site, diferente, Reclame Aqui, né? Reclame Aqui. Então, sempre fique informado antes de fazer uma compra. Eu compro muito na internet, praticamente tudo que eu compro é pela internet, não é mais em loja física. Até hoje eu nunca tive nenhum problema com cartão de crédito, com clonagem, nada disso. Compro até mesmo fora do país. E não houve problema. Só que desde que, se a gente observar essas recomendações, então não há problema. Agora, se nós formos desinformados para o mundo digital, se nós formos sem cuidado, muitas vezes nós podemos cair em fraudes. E às vezes nós temos que pagar a conta que não é nossa. Exato. O comércio eletrônico, ele surgiu em 95 nos Estados Unidos com a Amazon, né? E 2001 começou a crescer no Brasil. Hoje já atinge 60,6 bilhões. Né? E ele é perigoso? Ou dá para confiar, para fazer compras, para receber, demora para entregar, o cartão de crédito usar? Você disse que não teve nenhum problema até hoje. Eu nunca tive nenhum problema. Agora, por que eu nunca tive problema? Porque eu observo essas recomendações de segurança. Então, a partir do momento que se segue essa cartilhazinha de como comprar ou como entrar numa determinada loja, eu acredito que a população não vai ter problema. Tá? Todas as lojas que são sérias, elas oferecem a opção ou para pagamento por boleto ou por cartão de crédito.
Agora, por exemplo, se uma máquina não tem antivírus, se nós vamos, por exemplo, hoje quase não existe mais lan house, mas muitas vezes as pessoas iam na lan house e compravam por lá. Isso era perigoso. Ou uma máquina que não tem proteção nenhuma. Por quê? Conforme eu estou digitando no teclado um número de cartão ou uma senha, existem alguns programas que você instalando, né, nessa máquina, ele consegue reproduzir exatamente o que você digitou e gravar no arquivinho. Aí as pessoas vão lá, pegam esse arquivinho e conseguem entrar nos seus sites, entrar nas suas contas de uma forma até muito simples. Até. Olha só. Bom, qual é a nova onda da internet e o que é a internet das coisas? Você ia falar sobre isso? Sim. Bom, a internet das coisas eu diria que é uma nova revolução dentro da área de tecnologia. Muitas vezes nós estamos acostumados a interagir com pessoas dentro da internet, dentro da grande rede de computadores. Claro. Essa questão de internet das coisas é fazer com que as coisas mesmo comecem a se conversar entre si. Vamos imaginar o seguinte, não tem aquele dia que você sai da faculdade assim, que está cansado, estressado, ou porque teve uma aula mais complicada, ou porque teve um dia difícil. Sim. Imagine só, se o teu smartphone consegue ler o teu batimento cardíaco e consegue acompanhar a tua percepção de humor. Uhum. Ele vai ver que você está um pouco mais tenso. O seu celular vai conversar com a sua casa e falar o seguinte para ela, o telefone conversando com a casa, não tem ninguém no meio do caminho. Olha, casa, o Ramon saiu hoje vai sair da faculdade, ele está um pouco cansado, tem alguma coisa legal para ele comer na hora que ele chegar aí em casa? A casa vai perguntar para a geladeira, ó, geladeira, tem alguma coisa interessante aí que ele gosta, que ele está acostumado a comer? A geladeira vai falar para a casa, não tem nada. A casa vai falar para o smartphone, olha, não tem nada lá para alegrar o Ramon hoje. Aí o telefone vai falar assim, casa, liga para o carro do Ramon e sugere, quando ele entrar no carro, coloca lá dentro do painel, coloca uma loja de conveniência que tem algo que ele goste. E já recomenda para ele passar lá e comprar aquilo que ele quer. Olha só. Então, o telefone vendo o nosso humor, falando com a casa que está falando com a sua geladeira, que conversou novamente com a casa, que por sua vez conversou com o carro, para tentar fazer um agrado a gente, para tentar colocar a gente numa situação de ânimo um pouco melhor. Uhum. Então, a internet das coisas é fazer com que algo que seja inanimado hoje, até então, possa conseguir trabalhar a nosso favor. Por exemplo, dentro dessa questão, hoje, aqui no Brasil, já está começando a ser vendido alguns caminhões que eles já conseguem conversar com algumas centrais de monitoramento para quê? Não para fazer o rastreamento do veículo, mas ele consegue ver as perspectivas de direção, de trânsito daquela rodovia e consegue fazer o que para isso? Imagina só, o motorista ele nunca dirigiu numa determinada rodovia, num determinado trajeto. Então, ele não sabe que depois de uma determinada curva, ele tem um declive ou um aclive que ele precisa ou reduzir o motor ou acelerar um pouquinho mais para que ele possa economizar combustível naquela hora e possa entrar com mais segurança naquela curva. Então, o caminhão conversa com uma central de monitoramento que, por sua vez, conversa com os órgãos de trânsito, que conversa com um sistema de GPS que está monitorando aquela região, sabe quais são essas condições e já passa direto para a central do caminhão que precisa acelerar ou não. Então, ao invés do motorista tomar essa decisão, o caminhão toma isso por ele. Então, isso faz com que a direção seja um pouco mais segura e você consiga economizar combustível, economizar peça e também criar condições muito mais atrativas para a segurança em si. Às vezes eu acho que o telespectador pode pensar que tudo isso está muito longe. Não, isso já é realidade hoje. Não está, se você for em qualquer loja de eletrodomésticos, você vai ver que as geladeiras já têm uma programação. Conexão Wi-Fi. Conexão Wi-Fi e já diz o que está vencendo, o que é preciso comprar. A partir do momento que você cadastrou lá dentro aqueles produtos, ele já faz controle de temperatura, mesmo quando muda o clima, ele já faz ajuste de temperatura, já informa o supermercado da sua preferência para fazer reposição. Alguns supermercados estão se preparando para isso. Você falava de automóveis, o automóvel vai sair para viajar, cadastra uma viagem de Votuporanga a São Paulo e aí vai receber informações, por exemplo, de ofertas de postos, vão haver como se fossem emissoras de rádio com programações que você gosta, programa. Os sistemas vão começar a conhecer os nossos gostos, as nossas
as nossas vontades. Então, o sistema da internet ele vai trabalhar em nosso favor. Não nós perguntando para ele, mas ele aprendendo com o que nós gostamos ou com o nosso comportamento e fazendo com que ele trabalhe a nosso favor para isso. Bacana, bacana. E o que vem depois? O que a gente pode esperar depois disso? Olha, só para completar essa parte de internet, sim. de internet das coisas, eu fui num workshop agora há uns 4 meses atrás. Quando se fala assim, Microsoft, o que a gente lembra? Uma empresa. Uma empresa de software, né, Exato. que faz. A Microsoft lançou no começo do ano uma roupa de bebê para mostrar que essa internet das coisas são algo interessante. Isso já está comercialmente vendido aqui no Brasil já, que é um macacãozinho para bebê. Os bebês nos primeiros meses de vida ele tem o risco de morte súbita por falta de respiração, aí você tem que colocar de ladinho e tudo. O macacãozinho tem um conjunto de sensores que fala com o telefone dos pais e avisa. Se qualquer coisa acontecer, ele já dispara um sinal no telefone para que corra lá e possa virar essa criança ou prestar o socorro para essa criança. Então, quando se fala em Microsoft, a gente lembra em software. Não tem nada a ver com roupa de bebê. E a tecnologia uniu esses dois caminhos de uma forma assim muito útil. Muito bacana. E o que vem então por aí? E futuro? Quando se fala em futuro no meio de transmissão de comunicação de dados, depois da internet das coisas, a gente começa a perceber que tudo vai falar com quase qualquer coisa. A gente não precisa ter medo que a torradeira nossa lá, ela vai se revoltar contra a gente, ou a nossa casa vai se revoltar contra a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas nós vamos começar a ver os serviços que nós estamos acostumados hoje, que é de uma forma pessoal, se tornaram algo muito mais autônomo e muito mais simples para a nossa vida. Então, a grande revolução da internet, para um futuro talvez não tão distante assim, é a facilidade com que nós vamos ter não só informações, mas serviços disponibilizados para que a gente possa utilizá-los. E assim, a interação humano-máquina de uma forma muito transparente. Bacana. Eu não preciso mais apertar um botão, eu vou começar a conversar com as coisas de uma forma assim transparente para nós. É como se eu falasse assim, carro, dirige até a casa do Ramon. Eu não preciso mais colocar no GPS o endereço do Ramon para que eu consiga chegar lá. Então, são coisas que nós vamos começar a ver muito em breve no mercado já. E às vezes a gente vai até se assustar um pouquinho, mas isso é em benefício da própria população, da própria sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Rainer, mais uma vez, importantíssima, preciosíssima a sua participação, agradeço muito, né? E pusemos aí o telespectador para pensar. Né? Um pouquinho. Um abraço, obrigado. Um abraço. Obrigado a você também que acompanhou a TV Unifev no programa Empreender de hoje. Um grande abraço, tenha uma ótima semana. Na próxima a gente se encontra nesse mesmo horário, aqui no canal 55 HF da sua TV Unifev. Tchau.